Oi, nesse vídeo a gente vai tratar aqui do quiz da videoaula 10 da quarta semana da disciplina de inglês. Mas antes de entrar na questão, quero lembrar você que está assistindo o vídeo para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para quem você achar que é interessante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, no nosso canal para você ter acesso às nossas novidades, aos nossos vídeos semanais. E se você puder, e ainda não é, você que está assistindo e não é o nosso apoiador classe A, você vai ter aqui na descrição, lá no fim da descrição desse vídeo, o nosso site, nossa plataforma, o www.eadvideos.com.br, onde você vai ter ali a possibilidade de se tornar um apoiador classe A da gente. E assim você ajuda o nosso projeto. Contudo, se você também puder, aqui a gente tem também um botão embaixo do valeu, o valeu demais, para você contribuir aqui com o nosso canal do YouTube. Então você pode doar qualquer quantia, qualquer valor. O botão está mais ou menos aqui onde essa setinha verdinha está apontando. E aí você pode clicar no botão e doar qualquer valor para a gente. Assim você contribui para o nosso projeto do ED Vídeos. Então vamos para a questão. Aqui é uma questão, né, para a gente encontrar a alternativa que a frase está no Simple Past. Então aqui a gente tem que achar em qual alternativa o verbo está conjugado no Simple Past. E aí, né, isso envolve a gente lembrar aí de algumas questões de conjugação dos verbos, né? Ah, então vamos aqui às alternativas. A primeira diz que you can choose from many workshops. Ou seja, você pode escolher entre várias oficinas, ou pode deixar workshops mesmo, né? E deixar entre vários workshops. Bom, o que a gente percebe aqui que identificando os verbos, no caso aqui o can e o choose, que eles estão no infinitivo, né? E olhando para a frase também em si, você vê que não está falando nem do futuro, nem do passado. Não está falando assim que você poderia ter escolhido entre vários workshops, nem você poderá escolher entre vários workshops. Você pode escolher agora, né? Dá essa ideia de atualmente, entre vários workshops, como se, por exemplo, a pessoa estivesse chegando ali no evento e ela pudesse escolher entre os workshops ali disponíveis atualmente. Então, por isso a gente tem aqui que se configura o Simple Present, o presente simples, para o caso aqui dos verbos, né, que estão no infinitivo. A gente identifica o Simple Present porque ou os verbos eles estão no infinitivo, ou quando o nosso sujeito é he, she ou it, eles têm um S ou um ES no final. Então aqui, por termos verbos no infinitivo, já é um grande indicativo que a gente está no presente simples. E olhando para a frase, né, analisando a frase, a gente percebe que está realmente falando de uma ação que está acontecendo atualmente, né? Escolher aí atualmente, né, entre vários workshops. Então, aqui a gente tem simple present, não simple past, presente e não passado. A próxima alternativa, que realmente aí é a correta, né? I brought you an umbrella. Eu trouxe para você um guarda-chuva, né? Então, o brought aqui é o passado de bring, que se escreve assim, né? Que é o trazer, né? Bring, do to bring. Aqui sim a gente tem passado, né? E a gente está falando de uma ação que aconteceu no passado, né? Eu trouxe passado para você um guarda-chuva. A gente tem aqui de fato o simple past. Então aqui a gente usa o passado simples, o simple past, que é conhecido no português aqui para a gente como pretérito, para ações que já aconteceram, ações já concluídas. Ou seja, quando a gente quer falar de coisas, de fatos, de acontecimentos, de basicamente de coisas que já aconteceram, né? Que começaram e terminaram no passado, não sobrou resquício para agora ou para o futuro. Então, é realmente coisa que ficou para trás. Aí a gente fala de
Simple Past nesse caso. E também o verbo aqui, né, no Simple Past, se ele for regular, a gente vai ter o verbo terminado em ed, né? Salvo algumas exceções, mas geralmente ele termina em ed quando ele está no Simple Past. Mas aqui, né, o bring no caso é irregular, né? E a gente teria no caso aqui conhecer que o passado de bring é brought, né? De qualquer forma, realmente aqui a gente tem o Simple Past. Esse sim é um caso correto de Simple Past. O terceiro diz que she has suggested modifications on the methodology. Ela sugeriu modificações na metodologia. Bom, você pode falar, eu acabei de falar que quando o verbo termina em ed, a gente está no passado, né? Então, por causa disso, a gente teria um simple past aqui. Nesse caso, a gente tem um outro tempo verbal do inglês, que é também bastante importante, que é o present perfect, presente perfeito. Esse tipo de tempo verbal, ele indica que uma coisa aconteceu sim no passado, né? Como se a gente fosse traduzir aqui a frase, ficaria: ela sugeriu modificações na metodologia. Sugeriu, né? Sugeriu no passado. Então, realmente, a gente tem aqui um acontecimento, um fato no passado, só que a diferença é que, inclusive nessa frase aqui fica evidente isso, que esse acontecimento, esse fato do passado, ele ainda tem consequências no presente. Ele ainda tem consequências atualmente, no agora. Então, a gente tem ações influenciadas pelo presente, né? Ações que ainda estão acontecendo, né? Começou no passado, mas ainda está acontecendo e potencialmente foram concluídas recentemente. Que é o que está acontecendo aqui, ó. She has suggested modifications on the methodology. Então, o que está acontecendo aqui? Ela, né, vamos supor que seja uma professora, né, que está avaliando o meu trabalho, o meu texto. Ela leu e sugeriu essas modificações ali no capítulo, na seção da metodologia do meu trabalho. Olha só, ela sugeriu, então a sugestão já está feita, aconteceu no passado. Só que você pode pensar o seguinte, que por ela ter feito essas sugestões de alterações, de modificações da minha metodologia, né, do meu texto, eu vou ter que agora, atualmente, no presente, né, no meu agora, fazer essas modificações. Então, essa ação que aconteceu no passado, ela tem consequências agora no presente. Por isso, a gente tem a configuração aqui de um present perfect, presente perfeito, certo? É o que dá a entender aqui quando a gente tem o presente perfeito. E a gente entende, né, não só pelo contexto, mas também pelo verbo que está sendo usado. Tem um has aqui, né? Esse has aqui, né, é a contração do have. E quando a gente tem o presente perfeito, vai sempre ter essa configuração, né? Sujeito, o has ou have, mais o verbo no particípio, né? Que é o terminado aqui no ed, né? Então, quando for present perfect, vai ter essa configuração aí do have, né? Mais o verbo no particípio. Aí a gente consegue identificar gramaticalmente que a gente está falando do present perfect, né? Present perfect. Então, esse caso aqui é passado, né? Tá falando do passado, mas o tempo verbal, na verdade, do inglês é o present perfect. Então, não é simple past. A próxima diz que she attends the conference every year. Então, ela comparece, né? Ela frequenta ou ela participa da conferência todos os anos. O que está acontecendo aqui é que a gente tem o tempo do presente, né? Simplesmente o presente, igual a gente tinha aqui na primeira, né? Então, lembra lá que eu falei que quando a gente tem he, she ou it, a gente acrescenta o s no verbo, né? Ele é no infinitivo, só que a gente tem que acrescentar o s aqui por causa da regra. Então, olha lá. É a she aqui, né? O sujeito é she.
Então, por isso a gente teve que acrescentar um S. Como acrescentou o S, dá para a gente perceber que a gente está falando do Simple Present aqui. Então, she attends the conference every day. Ela participa da conferência todo ano, né? Então, estamos falando de uma ação aí no presente, né? Uma ação aí que fala de uma coisa que está acontecendo atualmente, né? Seria o nosso presente aqui também do português. E aí a última diz que we have read many different papers, ou seja, nós lemos, né, muitos artigos diferentes. Aqui também, por causa do have, né, tem a configuração do presente perfeito, né, por causa do have, né? O presente perfeito vai ter essa configuração. A oração, onde a gente tem o presente perfeito, ela tem essa configuração de sujeito, vai ter ali o have ou has, né? Dependendo do sujeito, e depois a gente vai ter o verbo ali também aparecendo, né? Então, por causa disso, a gente, por causa principalmente do have, né? Não é tão fácil entender aqui o contexto dessa frase, mas só por causa de ter esse have junto do verbo aqui, a gente já consegue identificar o tempo verbal aqui, no caso, o presente perfeito. Então, aqui também não temos simple past, né? No caso, que é o passado que a gente quer encontrar. Realmente só a segunda alternativa é um caso aí exatamente do simple past. Então, é a nossa alternativa correta. Então, as demais alternativas aí, todas, sem ser a segunda, apresentaram verbos em outros tempos verbais, como a gente foi vendo. No caso aí, só a segunda tem o verbo, né, no simple past, que é o brought, que é o passado de bring, que é trazer. Então, é isso. Esses são os comentários dessa questão. Espero que você tenha entendido e se você não é o nosso apoiador classe A, peço mais uma vez que você considere ser. Se você também puder deixar o seu valeu aqui para ajudar o nosso canal, a gente agradece também. É isso, até a próxima.